Coloca a mão um pouco na sua cabeça antes de você sentar. Eu gostaria que você pedisse nesse instante, nesse último dia do ano, como o André bem falou, nessas últimas horas do ano de 2020. Que você pedisse sobre você que está aqui, ou você que nos acompanha pela TV Canção Nova, ou por toda a rede Canção Nova de rádio. Aqui no Brasil, além Brasil, pelos aplicativos da Canção Nova. Senhor, eu quero pedir que sobre a nossa mente agora venha o Teu Espírito Santo. Vai pedindo sobre a sua mente, sobre a sua forma de pensar, as suas preocupações, os seus medos, as suas inseguranças, as suas certezas, mas também tudo aquilo que foi vitória para você durante esse ano de 2020. Vai falando, Senhor, manda o Teu Espírito Santo, Senhor. Venha transformando, Senhor, o meu pensar, a minha forma de enxergar as coisas, de julgar, de criticar, de condenar, toda a minha forma de pensar, Senhor, os meus julgamentos, as minhas fantasias, a minha mente, o meu consciente, o meu inconsciente, o meu subconsciente. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus tomando posse de mim. Nesse último dia do ano, Senhor, diante de tudo que eu vivi este ano, eu dou livre acesso ao Espírito Santo agora a partir da minha mente, a partir da minha razão, a partir dos meus conceitos, a partir dos preconceitos formados, a partir de toda a estrutura que foi se criando na minha mentalidade. Senhor, purifica aquilo que foi contaminando o meu modo de pensar, o meu modo de olhar a Ti, o meu modo de olhar a igreja, o meu modo de buscar a Ti, Senhor, que foi contaminando, que tenha sido se esfriando, Senhor, devido a tudo que eu fui vivendo, Senhor, devido às experiências que eu fui vivendo durante este ano. Senhor, eu te peço, purifique a nossa mente agora. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, lave o nosso pensar, lave a nossa consciência, as nossas razões, até mesmo às vezes que nós temos razões e que queremos tanto fazer questão, Senhor, que ela prevaleça. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus transformando o meu pensar, transformando, Espírito Santo, a minha mentalidade, fazendo com que a minha mentalidade seja uma mentalidade nova, de um homem novo, de uma mulher nova. Vem Espírito de Deus, e vai soltando a sua voz no Espírito. Mesmo que você talvez não reze em línguas, caso você queira rezar, você pode ir rezando conosco já, nessa manhã tão linda que estamos vivendo aqui em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, dentro do santuário do Pai das Misericórdias, nesse recorte de céu. Vem Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração, sinta as batidas dele. Este santuário, ele nos leva a ouvir a Deus. O silêncio que você sente nesse santuário é um silêncio gritante dentro da sua alma. Com a mão no seu coração, vai rezando no Espírito. Caso você não queira rezar no Espírito em línguas, vai falando, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, sobre a sede da minha alma, aqui o meu coração. Vem Espírito Santo, para que toda palavra que for agora proclamada, como André bem disse, Senhor, sejam palavras de transformação, de renovação, de unção. Vem Espírito Santo de Deus sobre os meus sentimentos, sobre as dores, as alegrias que eu tenho vivido. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós que estamos aqui neste recorte do céu, Pai das Misericórdias, mas também, Senhor, vem sobre todos aqueles que estão acompanhando, sobre o coração de tanta gente aflitas, porque não puderam, Senhor, viajar para passar o Réveillon com as famílias.
não puderam ir para tantos lugares que gostariam de ter ido, pessoas que estão em casa isoladas devido ao procedimento, pessoas que estão nos hospitais, nas cadeias, pessoas que agora estão trabalhando, acompanhando a rádio, acompanhando a internet, a TV Canção Nova. Vem, Espírito Santo Deus, sobre tantos corações que agora estão sintonizados, aqueles que aqui estão, Senhor, de tantos lugares do nosso Brasil. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre estes pais que aqui estão presentes, sobre estas mães, os filhos, as esposas, os esposos, os namorados, os noivos. Vem, Espírito Santo, sobre as viúvas, os viúvos. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre aqueles que se divorciaram, Senhor, recentemente. Vem, Espírito Santo de Deus. Traça o sinal sobre todo o seu corpo, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Repete comigo assim: eis que estou fazendo coisas novas. Eis que estou fazendo coisas novas. Não vê isso? Não vê isso? Não vê isso? Não vê isso? Olha para quem está do teu lado agora. Pergunta para a pessoa se você está vendo coisas novas que Deus está fazendo na sua vida. Você está vendo? Não é por esse momento de oração não, mas pela sua vida você está vendo coisas novas que Deus está fazendo. Podemos sentar? Como o André já me apresentou, me chamo Robson, sou missionário da comunidade Canção Nova. E graças a Deus aqui, amanhã é dia 1º, no dia 2 eu vou completar 21 anos que cheguei aqui na Canção Nova, graças a Deus. 21 anos dedicado aqui a Deus na Canção Nova. E constituído uma família, minha esposa se chama Janaína, eu tenho 2 filhos, Maria Tereza e o Luiz Miguel, que deve estar acompanhando, e um no ventre da minha esposa, que é grávida de, acho que 5, 6 semanas, bem recente. Providência de Deus, e Deus nos dando a graça de gerar mais vida, né? Para povoar o céu, a gente tem que povoar a terra, e povoar a terra a gente tem que educar para a santidade. Para que tenha santos no céu, a gente precisa povoar a terra, e povoando a terra tem que educar para o céu. Então é a nossa missão de pai, nossa missão de mãe. E o que Deus vem falar conosco hoje, e que ainda estamos nessa oitavas de Natal, né? Essas oitavas de Natal que as pessoas, o que é essas oitavas de Natal? As oitavas de Natal relaciona-se muito com as oitavas de Páscoa, né? Se referencia às oitavas de Páscoa. E são as 2 datas muito importantes na igreja, né? Na nossa vida, a Páscoa e a ressurreição. Só que a Páscoa foi a primeira festa constituída, antes até mesmo do Natal, pela igreja, pelos primeiros cristãos que celebravam ali a memória do nosso Senhor Jesus. E depois disso, a igreja, vendo que a Páscoa ela não era somente um dia que se vivia ali, mas que eram 8 dias, por isso a oitava, mesmo nossa semana tendo 7 dias, a oitava, por exatamente ser um dia completo. Então, tornou-se a oitava. Então, a gente celebra a Páscoa ali no domingo de Páscoa e vai até o outro domingo, né? Que é o primeiro, que é o domingo da misericórdia, que celebra o encerramento da Páscoa. E do Natal é a mesma coisa. Nós vivemos o Natal de um dia 25 e se celebra o Natal até amanhã, que amanhã é festa da Santa Mãe de Deus. Então, nesses dias, a igreja ainda é em festa. Então, eu posso dizer para você, Feliz Natal, porque ainda estamos no dia de Natal. É como se fosse um dia só a celebração do nascimento de Jesus. Por isso que você vê muitos cristãos até hoje dando Feliz Natal, porque ainda estamos em tempo de Natal. E disso tudo, ainda hoje temos uma festa muito grande, né? Muito conhecida por tanta gente, que é a festa de São Cristóvão, né? Não é da corrida de São Cristóvão que foi cancelada, e depois de 95 anos que foi cancelada, não, mas a vida de São Cristóvão. São Cristóvão que foi um papa, um grande papa da igreja, um papa que foi tão importante porque ele pegou a conversão e a mudança da Roma antiga para uma Roma pagã para uma Roma cristã.
Ele foi uma das pessoas muito importantes nessa transformação. E também ele acompanhou a construção da Basílica de Latrão, que tem lá em Roma. Uma das basílicas mais famosas que tem em Roma. Então, São Cristóvão não se diz somente de corrida, mas de um Papa, e que também pôde celebrar. E este Papa, ele foi o Papa da Igreja que saiu de se esconder devido à perseguição que estavam vivendo. Ele teve a graça de sair dos escondimentos nas catacumbas e vir a celebrar publicamente, porque ele estava vivendo um período de muita perseguição. Então, naquela época, São Cristóvão teve a graça de sair dos escondimentos das catacumbas e vir para celebrar nas igrejas. Então, é um grande santo que se celebra neste dia. E hoje, por ser o último dia do ano, quem que está aqui de passagem? Quem que não é daqui de Cachoeira Paulista, levanta a mão. Olha, quase todos de fora, né? 99% de fora. São de passagem para o Réveillon, para passar com a família. Que bom que você veio, e que bom que passou por aqui, que bom que reservou esse último dia do ano para passar com a Canção Nova, porque nós vamos entrar num ano novo, um ano cheio de desafio. Estamos saindo de um ano completamente novo para todos nós, completamente atípico, estamos entrando num ano novo. Em um ano que talvez para muitos ainda continua o pessimismo, para muitos ainda continua as desesperanças, e para muitos irão levar para este ano de 2021 as dores de 2020, as perdas de 2020, as dificuldades de 2020, as impaciências de 2020, as dívidas de 2020, não é? Ou só a dívida acaba hoje? Inclusive, espero que hoje nós chegamos aqui na Canção Nova aos 100%. Fechamos o ano com 100%, se Deus quiser. Temos até o final do dia. Mas muitos de nós ainda carregamos e iremos carregar dívidas para 2021. Então, o que nós podemos fazer de concreto na nossa vida para não levarmos para 2021 as mesmas tralhas de 2020? O que você, vindo participar aqui da quinta-feira de adoração, hoje, o último dia do ano, e você que acompanha em casa, ou trabalhando, onde quer que você esteja, vivendo esse último dia, o que você não pode levar para 2021? Aí já começa um grande exame de consciência que precisamos fazer. Primeiramente, eu quero ir para 2021 com propósitos. Eu quero ir para 2021 com metas. Eu quero ir para 2021 com vontade de vencer cada vez mais. E, minha gente, Deus vai querer fazer com que o seu 2021 seja completamente melhor daquilo que foi 2020. Deus está disposto a fazer na sua vida um 2021 bem melhor do que você viveu 2020. Mas só que Deus precisa da sua ajuda. Deus precisa que você se contribua também. Eu falo, e como é que a pessoa me pergunta, como é que você está por aí? Eu estou bem, estou tentando ajudar a Deus para eu não me contaminar com Covid. Deus pode me livrar. Todo dia eu rezo uma jaculatória, eu acrescento, vou ensinar para vocês. Eu rezo assim, na hora da comunhão: chagas abertas, coração ferido. É muito famoso, né? O sangue de Cristo está entre nós, o coronavírus e o perigo. Eu inseri o coronavírus aí na minha oração. Mas eu tenho que fazer por meio. A pessoa me pergunta, como é que você está? Estou tentando ajudar a Deus para eu não me contaminar. Então eu tenho que tentar ajudar a Deus para que o meu 2021 seja diferente na minha vida, na minha alma, como foi 2020. O meu 2021, eu estou falando certo? Estou, né? 2021 precisa ser diferente, mas eu preciso ajudar a Deus. Eu quero passar para 2021, talvez com muitas coisas carregando ainda de 2020, mas eu quero ter no meu coração propostas de um homem novo, proposta de uma vida nova, ao qual Deus pode realizar, e Ele vai realizar grandes coisas na minha vida. Agora, não adianta nós caminharmos, e eu peguei essa passagem aqui para dar a introdução, como o povo dos israelitas quando fugiram do faraó. Chegou um momento em que eles já tinham saído da escravidão, já tinham saído da opressão do faraó, já tinham saído das chicotadas que estavam levando lá, estavam caminhando com Moisés no deserto, e tinham comida à vontade, nada faltava a eles, e mesmo assim eles começaram a reclamar. A gente costuma dizer, começavam a reclamar as cebolas do Egito.
Ah, mas naquele tempo, vou ler aqui, ó, Êxodo capítulo 16, versículo 2. Toda a comunidade dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo-lhe: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nós sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Porque Ele nos trouxe aqui este deserto para matar a gente de fome? Eles começaram a reclamar, a murmurar. Eles começaram a ficar com saudade da escravidão. Quem dera nós pudéssemos estar lá no Egito, lá na escravidão. Quem dera nós pudermos estar lá na opressão, na chicotada. Quem dera nós pudermos estar antes da pandemia acontecer do jeito que estávamos vivendo. Quem dera. E a gente entra às vezes num saudosismo terrível. A gente entra no saudosismo que pode fazer da gente esterilizar e nos deixar inerte de uma ação nova para a nossa vida em 2021. Se eu ficar somente chorando as cebolas do Egito da minha vida, a gente não progride, a gente não cresce espiritualmente, a gente vai carregar os entulhos da nossa vida de 2020 para 2021, para 2022, para 2050. Ou seja, eu preciso abandonar essas cebolas e acreditar e confiar naquilo que Deus tem para mim hoje. E como que este povo podia viver no deserto? Pela fé. Não tem como nós vivermos em um deserto em nossa vida, e aí nesse deserto você traz para uma aridez espiritual que você possa estar vivendo, para uma tibieza espiritual, tibieza é uma doença espiritual. Só se vive e só se ultrapassa o deserto pela fé. A nossa fé, nesse tempo, tem sido completamente abalada. E a fé de muita gente mais ainda. Por que eu quis começar rezando, pedindo a Deus para que a nossa cabeça, a nossa mente fosse mudada? Porque muitas pessoas ficaram tanto dentro de casa nesse período e que foram manipuladas por informações erradas, foram manipuladas por ideologias que mudaram a cabeça da pessoa porque não alicerçaram a sua fé em Deus. Aquele povo começou a ver o sofrimento, começou a ver que nunca chegava à terra prometida, começou a ver as provações próprias de um deserto e quis voltar à escravidão, quis voltar à opressão, quis voltar às angústias, quis voltar às chibatadas do faraó. E quantos de nós estamos vivendo assim? Querendo uma vida de outrora, querendo uma vida antes, querendo a vida da balada, querendo a vida da bebida, dos botecas doidadas fora. Quantos de nós queremos viver uma vida que estávamos vivendo escravos? Mas Deus permitiu. Eu acredito que essa desgraça da pandemia não é a vontade de Deus. Deus permitiu para que nós voltássemos para nós mesmos. Para nós voltarmos para dentro de casa e vermos como é que está o relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo, como é que está o meu convívio com os meus filhos, como é que está a minha atitude com os meus filhos, como é que está a educação dos meus filhos. Deus permitiu esse tempo de treinamento. Treinamento. Meu irmão e minha irmã, fala para quem está do seu lado assim, ó. Deus permitiu a você esse tempo de treinamento. Foi só um treinamento. Esse 2021 é só um treinamento. Desculpa, esse 2020 foi só um treinamento por aquilo que está por vir. E se nesse tempo de deserto nós não nos agarrarmos na fé, nessa fé de expectativa, nessa fé de esperança, de acreditar em algo melhor e de não desviar o foco do olhar de Deus, nós iremos perecer no deserto. Eu tenho certeza que muito desse povo israelita pereceu no deserto, desistiu e voltou atrás. E Deus ainda falou para eles: eu vou mandar para vocês um churrasquinho de cordoniza. E Deus mandou carne do céu para eles. Deus mandou pão todos os dias para eles, o maná do céu, e mesmo assim o povo ainda não acreditava que Deus tinha prometido para eles a terra prometida. Este povo de Israel, há milhares de anos atrás, e não parece com o povo nosso de hoje, que Deus promete, Deus fala que vai cumprir a promessa dele, que vai realizar. Mantenha-se firme na fé, aquele que crê em mim será salvo. Se eu sou o teu Senhor, diz o Salmo 22, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus disse isso para nós, mas só que a gente fica
tão atemorizado com o deserto de nossa vida e que a gente começa a pensar: ai, que saudade do Egito. Ai, que saudade do faraó. Ai, que saudade daquela vida que eu tinha, daquela escravidão que eu tinha. Gente, nessa pandemia, Deus libertou vários casamentos de adultério. Nesse tempo de pandemia, Deus refez muitos casamentos. Nesse tempo de pandemia, quantas graças que Deus fez, quantas pessoas que nós recebemos testemunhos aqui na Canção Nova, que foram curadas e foram libertas porque começaram a assistir a Canção Nova, e Deus foi lá através da Canção Nova e resgatou aquele casamento, resgatou aquela família, curou aquela pessoa, restituiu a vida daquela pessoa, porque Deus está mandando para nós cordonizas, Deus está mandando para nós os manás. Mas só que a nossa postura não dá mais para ser como postura daquele povo israelita, postura de homem velho, de mulher velha. Nós precisamos ter uma postura daqueles que vão em busca do Senhor. Mas só que essa libertação tem um preço, claro. E o preço que nós temos que pagar, e o preço que aquele povo precisou pagar, foi de aguardar as demoras de Deus. Foi de ter paciência nas promessas que Deus iria cumprir. E para nós, se mantermos fiéis nessa promessa, nos resta a fé. É a fé que vai alimentar, meu irmão e minha irmã, a sua vida. É a fé que vai alimentar a sua certeza. É a fé que vai alimentar a sua convicção de que Jesus é o teu Senhor. É a fé que vai alimentar a sua convicção no cristianismo, naquilo que Deus fala nos seus mandamentos. É a fé que vai te manter firme nesse momento de deserto. É a fé. Então aquele povo, eles só conseguiram alcançar a terra prometida porque eles tiveram fé. Mesmo terem duvidado, mesmo terem vindo a sarça arder lá junto com Moisés, mesmo terem vindo as cordonizas, mesmo terem vindo os maná, mesmo terem atravessado o mar vermelho, aquele povo ainda era um povo de cabeça dura. É diferente de nós? Por isso que eu falei, olha as coisas novas que Deus fez na sua vida. Não vê? Faz uma reflexão esse ano, mesmo você que tenha perdido alguém. Eu sei, gente, perder quem amamos não é fácil. Não é fácil. A gente sofre, a gente se arrepende. Por que eu não curti mais aquela pessoa? Por que eu não vivi mais com aquela pessoa? Por que eu não aproveitei mais aquela pessoa? Não é assim? A gente sente a saudade da pessoa. A gente vive essas dores da saudade. Vivemos o luto, e que bom e que se viva o luto, que se chore o luto, e que realmente viva essa experiência, mas que você passe por ela, não permaneça nela. E o que Deus quer para nós é nos fazer isso, tirar de nós essa saudade da cebola do Egito e dar para nós vida nova. Fazer com que a gente sublime os nossos sofrimentos na fé. Sublimar o nosso sofrimento na fé é eu dar sentido àquilo que me faz sofrer. É eu dar sentido àquilo que hoje eu tenho padecido. Victor Frankl tem um livro que ele escreveu que fala A Busca do Sentido. Muito conhecido por muita gente, vale a pena você ler. A Busca do Sentido, dos Sentidos. E ele fala exatamente isso. Você dá sentido naquilo que você vive. Põe sentido, talvez, a sua tibieza, talvez a sua desmotivação na vida, está faltando um sentido para você colocar. Os pais têm um grande incentivo, só olhar para os filhos. Os nossos filhos têm que ser os nossos maiores incentivos a buscarmos o céu. Como eu falei para você, graças a Deus está nos presenteando com a terceira vida de 3 filhos. Mas para que eu povoe o céu de santos, eu preciso colocar sentido na vida, na educação dos meus filhos. Porque o que nós passamos em 2020 é um treinamento por aquilo que há de vir. Nós temos que treinar a nossa vida por aquilo que há de vir. Ah, mas do que você está falando? Acabar o mundo? Não é de acabar o mundo. Você tem visto as perseguições que nós já estamos sofrendo? Ou você tem vivido a síndrome do avestruz? Você conhece a síndrome do avestruz? O avestruz vê tudo, faz de conta que não vê nada e enfia a cabeça dentro do buraco, debaixo da terra. Ele vê tudo e faz de conta que não está vendo nada. E enfia a cabeça ali e fica com a cabeça na terra, porque deixa o mundo quebrar que foge, pode quebrar. Eu não estou vendo nada. Mas ele viu tudo, porque antes de ele enfiar a cabeça no buraco, ele viu tudo que está acontecendo. Nós não podemos viver essa síndrome do avestruz. A gente precisa ter a postura ativa.
E entender que essa perseguição que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos estarmos preparados, treinados para aquilo que há de vir, como também preparar os nossos. O que você pretende para 2021? Ficar ainda chorando as pitangas? Ficar ainda recordando as cebolas do Egito? Nossa, mas faz tanto tempo que eu não curto um show. Eu vejo as postagens aí. Que saudade de um show, minha filha, né? Tem até uns memes assim. Saudade de uma balada, saudade de uma cervejada, saudade de tantas coisas erradas. Eu vou ficar chorando na cebola do Egito? Gente, e tem gente que está abraçando uma sucuri e chamando de meu amor ainda. Deixando a sucuri abraçar. Quando menos perceber, a sucuri vai dar apertada, quebra tudo e engole. E é assim que acontece conosco quando a gente fica querendo viver as cebolas do Egito. Saudade de tudo que é do passado. E o que o Senhor vem nos falar? Agora pega comigo a palavra de Deus. Por favor, aqueles que trouxeram a Bíblia. Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Olha o que o Senhor diz. Não deveis ficar lembrando as coisas do começo. Nem é preciso ter saudades das coisas do passado. Primeiro, quando se diz de ficar, não é preciso, não deveis ficar lembrando das coisas do começo, aqui não está falando das coisas boas, não. Olha, eu lembrar da minha infância, que eu subia no pé de goiaba, que eu machucava, que eu roubava a manga no quintal do vizinho, que eu corria, que eu tentava subir no boi, caía do boi do bezerro, e que eu atirava pedra, aviãozinho. Não são essas coisas do passado, da minha juventude, da minha infância, das coisas boas do passado. O Senhor não está falando para você esquecer, ter uma amnésia. Agora eu vou esquecer tudo o que aconteceu na minha vida. Até as coisas negativas. Os sofrimentos que você teve, as experiências negativas que você teve, que te feriu, que te machucou. Não é para você esquecer, porque tem coisas que a gente nunca vai esquecer. Tem coisas na nossa história que nós nunca vamos esquecer. Saiba disso. Mas eu não consigo esquecer aquela traição jamais. Eu não consigo esquecer aquela pessoa que passou pela minha vida. Eu não consigo esquecer, só de sentir o cheiro do perfume, já me volta, já me traz toda a lembrança. Aquela música, meu Deus do céu, toda vez que toca aquela música me recorda, eu fico com aquela saudade. Não é essa questão de esquecer. Uma coisa é você esquecer. Por exemplo, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Eu tenho uma cicatriz aqui, no meu pulso. Levei 3 pontos. Você tem uma cicatriz, você levou algum ponto, algum machucado? Meu joelho é todo marcado de cicatriz de quando eu era moleque, porque eu era moleque arteiro. Barriga, teve machucado na barriga. Então você tem uma cicatriz aí. Na hora que eu furei isso aqui, que entrou um caco de vidro aqui, de uma tigela que eu estava lavando, que quebrou e rasgou aqui, poucos centímetros da veia aqui, né? Na hora doeu muito. Coloquei um pano de prato na hora, fui lá, e para a mulher limpar, ela pegou o cotonete, jogou um negócio, passou o cotonete, assim, pensa que dor, para tirar, sem anestesia, para tirar o caquinho de vidro que estava lá. Depois ela foi, passou anestesia e costurou. Doeu para caramba. Doeu alguns dias depois. Passou a dor. Está aqui, ó. O que eu tenho, cicatriz. Dói? Não. Mas a cicatriz nos faz lembrar tudo que eu passei. Toda a dor que eu passei. Tudo aquilo que eu superei. Estou te dando uma pequena analogia. Mas já tem uma frase que eu carrego sempre comigo. Feliz é o homem, feliz que é a mulher, que traz em si as marcas da guerra. É sinal de que lutou. Feliz o homem ou feliz a mulher, que traz em si as marcas, as feridas, as lembranças de uma guerra. É sinal de que lutou. Porque se você não tivesse lutado, você não teria essas marcas na sua história. Se você não tivesse lutado, você não estaria aqui hoje nesse santuário. Talvez estaria morta, talvez estaria morto, talvez ainda estaria solteiro, talvez não teria nem filho, talvez estaria de cama, mas você lutou, você se esforçou, você se esmerou, você se venceu, você buscou ajuda, você buscou terapia, você se esforçou, você venceu.
Essas lembranças são positivas e são boas. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando daquelas lembranças, do saudosismo que eu dizia, da cebola do Egito. Ai, no tempo que eu curtia as festas, as baladas, e fala com alegria, e fala com diversão. Ai, no tempo eu saía, pegava 3, 4, 5. Não é isso isso que o Senhor está falando. É essas coisas que nos levam à escravidão. Aquele povo do Egito, aquele povo israelita, eles ficavam recordando exatamente o sofrimento que eles viviam. E o Senhor nos fala: eis que estou eu fazendo coisas novas. E nem é preciso ter saudade das coisas do passado. Ter saudade, eu estou com tanta saudade do tempo antes da pandemia. Eu também estou, desse santuário lotado, do centro de evangelização lotado do povo, até das filas para comprar pão de queijo na Canção Nova, eu estou com saudade. Eu chego naquela lanchonete para pegar pão e falo: gente, me dá licença aqui, deixa eu chegar ali, por favor. Fico me fantasiando, né? Porque é assim aqui. Então, essas saudades são boas. Mas a saudade da sucuri, que está me abraçando, me chamando de meu amor para me beijar, essa saudade a gente não tem que ter. Se você tem essa saudade da cebola do Egito, esse tipo de saudade, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda para vencer. Vencer as lembranças que te escravizam. Vencer as dependências que ainda te faz o seu corpo tremer. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar em Deus, porque eu não vivi uma vida toda em Deus, vivi uma vida toda errada, antes de começar a caminhar com o Senhor, fui chefe de torcida organizada, bebia muito, era um perdido na vida. O meu corpo tremia quando eu fui abandonar essas coisas pela abstinência de tantas coisas, de tanto pecado. Meu corpo tremia. É dessas lembranças negativas que eu não posso permitir mais a minha alma sentir saudades. E o Senhor fala: eis que o Senhor fala, eis que eu, o Senhor, estou fazendo coisas novas. Não vê isso? E aí me fez, quando eu preparava essa pregação para você, me fez lembrar muito desse fazer algo novo, da passagem que Jesus conta dos odres novos, do vinho novo. Está lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 37. Lucas 5, 37. Presta atenção na passagem, hein? Você já ouviu essa passagem diversas vezes. Lucas 5, 37. Ninguém põe vinho novo em odres velho, porque o vinho novo arrebenta o odres e se perde todo o vinho e os odres. Vinho novo em odres novos. Muita gente para nessa passagem, e é belíssima de se parar nisso também, na questão do vinho novo. E a gente vai rezar depois, aqui junto com o André e com a Amanda ali, pedindo a Deus o vinho novo. Mas só que a ênfase que o Senhor me fez ressaltar nessa passagem foi do vasilhame, do odres. E o odres não é um pote de barro. Se você for ver se você for estudar como é que conserva-se o vinho antigamente, era uma bolsa de couro que era costurada, bem costurada, e se colocava o vinho ali. Então o vinho, você sabe que é o processo de amassar a uva, e depois que amassa a uva bem amassada, escorre aquele caldo e se põe dentro do odres. Mas só que a uva se fermenta, ela vai crescendo, o vinho ele cresce. E se colocar um vinho novo, um vinho acabado de fazer, acabado de amassar, dentro de um odres velho, de uma bolsa de couro velho, o que vai acontecer? Ele vai inchar e vai estourar o odres velho. Então a passagem aqui me ressaltou a questão do odres. Nós precisamos ser esses odres novos. Nós precisamos viver essa vida nova, esses odres novos que Deus tem para nós. Porque como que Deus vai derramar e você está procurando algo novo em 2021, não está? Você já fez a lista dos seus 10 objetivos para 2021? Já? Dos seus 10 propósitos para 2021? Eu indico você procurar depois na internet as 5 dicas de São José Maria Escrivá e fazer o seu planejamento de vida em cima das 5 dicas de São José Maria Escrivá. Pega como plano de fundo as 5 dicas dele e desenvolve aí 5 dicas de São José Maria Escrivá, 5 propósitos que ele tem para nós. E desenvolva o seu projeto de vida de 2021 em cima desses 5 propósitos. Então,
para eu ter um 2021 novo, e Deus, como eu comecei no início, Deus quer algo novo para nós. Como que Deus vai mandar algo novo para mim, se eu estou sendo odres velho? Eu vou aguentar o vinho novo? A minha estrutura vai suportar o vinho novo que Deus tem derramar para nós? Por isso que nós, nessa passagem, o que restou no meu olho, no meu olhar, foi o odres, é esse vasilhame novo que eu tenho que ser, essa pessoa nova que eu tenho que ser em 2021. Deus quer que eu seja uma pessoa nova. Cabe a mim as minhas decisões, as minhas posturas, as minhas escolhas, as minhas redefinições. Eu vou redefinir, eu vou reiniciar, eu vou restartar, eu vou fazer uma nova rota para a minha vida, para 2021, senão 2020, eu vou ter saudade de 2020. Ai, aquele tempo que eu ficava em casa sem fazer nada. Eu nunca fiquei sem fazer nada. Mas eu vou ficar com saudade. Ai, nossa, lembro do ano passado, tantas séries de televisão que eu assisti, que eu até enjoei de série. Eu vou ficar com saudade. Ai, que saudade de ver a Canção Nova vazia. Deus me livre e guarde. Eu vou começar a ter saudade do Egito se eu não tiver propósito novo. Então o odres da minha alma, o odres da minha vida precisa ser novo. Eu preciso ter propósito novo. E aí tem muitas pessoas que querem virar esse ano e aí começa a ir nas superstições, né? Procura lá aquela mulher que joga um tarô, joga um búzios, que vai no espiritismo e vou te mostrar o futuro do Brasil esse ano. 2019, né? O futuro do Brasil é que muitos famosos irão morrer. Gente, um Brasil cheio de artista famoso, não vai morrer muito, não? Claro que vai. O Brasil, economicamente, em 2020, vai ser muito trágico. A economia no mundo está trágica. O Brasil vai ser isento disso? Uma das maiores populações mundiais. Não, ano de 2020, olha, passe o Réveillon de branco para te trazer paz. Se não passar de branco, não vai ter paz. Gente, coitado do poço, pessoal, os garçons que só passam de preto, né? Gente, coitado deles. Não, vou passar de vermelho que vai trazer amor. Os bombeiros, gente, olha, não teria divórcio na vida dos bombeiros. Não, vou passar de amarelo, porque amarelo vai trazer dinheiro. Muito dinheiro no bolso. Os correios, então, os carteiros. Gente, os uniformes de amarelo, ia só viver rico, nem ia trabalhar. Olha quanta superstição que a gente carrega em nossa vida para odres novos. Não combina. Não combina vinho velho em odres novos. E azedar. Por isso que vinho novo põe em odres novos. Eis que faço, eis que eu estou fazendo coisas novas. Para ter coisas novas de Deus em minha vida, eu preciso ser um homem novo. E para ser um homem novo, só o Espírito Santo que pode transformar. Só o Espírito Santo que pode mudar a nossa vida. Só o Espírito Santo que pode transformar o nosso viver. Só o Espírito Santo. Em Efésios 22, para a gente já começar a rezar, diz o seguinte, Efésios 4, versículo 22. Efésios 4, versículo 22. Preste atenção. Precisais deixar a vossa antiga maneira de eu vou acrescentar umas palavras, tá, gente? Dá licença aqui. Precisais deixar a vossa antiga maneira de 2020 de viver e despojar-se do homem velho, da mulher velha, do vinho velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Por outro lado, precisais renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. Gente, quando eu pensei transformação espiritual da mente, eu pensei que a minha mente tem um espírito. Transformai-vos renovai-vos, precisais renovar pela transformação espiritual de vossa mente. Renovar pela transformação espiritual da nossa mente. Aí eu sou curioso, fui querer saber o que era neuroplastia. Depois você vê também, para você estudar um pouco. Eu fui entender que a nossa mente tem capacidade, a única órgão do nosso corpo tem capacidade de renovar.
de se renovar. Os nossos neurônios se renovam. Quando a gente pede o Espírito Santo na nossa mente, Ele é capaz de renovar os nossos neurônios. Ele é capaz de mudar as lembranças que nos fazem escravos. Ele é capaz de transformar a nossa alma. Ele é capaz de transformar a nossa vida e nos fazer odres novos, revestidos, fortalecidos pelo Espírito Santo. Porque, como eu falava, só para a gente... Estou falando de encerrar, não encerro não, mas a gente vai encerrar. Só que, como eu falava, o treinamento desse ano de 2020, ele é fraquinho. Olha, é muito fácil, né? Eu viajar para outro país e mandar todo mundo ficar trancado dentro de casa, não celebrar o nascimento de Jesus. Isso é muito fácil. É muito fácil eu proibir que num santuário venha gente e encher aviões e aviões de gente, um do lado do outro. Porque você acha que dentro do avião tem distanciamento social? Não, é um banco colado com o outro, uma poltrona colada. É fácil. É fácil como antes de ontem eu aprovar matar crianças inocentes. Mata crianças, não, vou matar. Mas como aí? Peraí, no início do ano era vidas importam. Vidas importam. Eu aprovo lei para matar a vida. Eu aprovo lei para tirar a vida de crianças inocentes. Cria-se novos Herodes. E novas Herodíades que chega lá e vai comemorar a festa, vai fazer a maior festa, porque lá pode se reunir para fazer festa, para celebrar a matança de criança inocente. Lá pode. Por isso que nós brasileiros, nós cristãos, temos que ter a consciência, temos que ter a razão, temos que ter a fé solidificada para saber em quem nós queremos viver, o que queremos para o nosso país. E se nós, cristãos santos, homens de Deus e mulheres de Deus, cristãos católicos evangélicos, nos omitires, como diz Papa Pio 12 ou 11, a ousadia do mal só cresce com a covardia dos bons. Aí esses dias eu postei, você quer ser profeta ou diplomata? Profecia ou diplomacia? Porque se João Batista tivesse vivido a profecia, ia continuar Herodes com a esposa do irmão lá no adultério. Mas ele foi profeta, e por ele ter sido profeta, Herodíades pediu a cabeça dele numa bandeja. Nós cristãos precisamos optar e saber a quem nós queremos que o nosso Brasil seja regido. Com os valores cristãos, com as ideologias cristãs. Aí você falando, mas e o Apocalipse, o anticristo virá. O anticristo já está em nosso meio por meio de ideologias, por meio de filosofias, por meio de movimentos. Tanto no nosso meio que você nem está percebendo. Quando você percebe, já está aí, no Senado aprovando a lei de matar criança. O Herodes está lá. As Herodíadas estão lá. Eu quero a cabeça daquele bebezinho que está lá na barriga da mãe dela. Por causa de interesses comerciais, interesses políticos. Cristão, filho de Deus, acorda. Católico, renovação carismática, nós de comunidade, acordamos e preparamos o povo para a vinda do Senhor. A nossa, como diz o Padre Jonas, a nossa santidade de vida é que vai preparar a vinda de Jesus. O nosso viver, a nossa busca, despojar-se do homem velho, despojar-se da maneira velha de viver, da maneira velha de pensar e tomar posse do homem novo, ser odres novos. Faça o seu propósito baseado nas leis de Deus, nos mandamentos de Deus, na vontade de Deus. Já começa o seu último dia do ano remando contra a maré. Eu falei para o Senhor que essa noite eu vou passar a noite toda de preto. Eu vou passar a noite toda de preto. Por quê? Porque para mostrar para essa sociedade, para esse povo todo que acredita nessas superstições bestas, que isso não tem nada a ver. Quem manda na minha vida é o Senhor, não é uma cor. Quem manda na tua vida é Jesus. Esse ano eu não vou conseguir pular as 7 ondinhas. É bem capaz de gente jogar água no chão para pular, dar 7 pulos em cima da água. É bem capaz de gente ir lá no rio para jogar coisa dentro do rio, contaminar a nossa natureza, para oferecer para Iemanjá. Dê 7 pulos nas virtudes, dê 7 pulos na castidade, dê 7 pulos na bondade, na mansidão, na caridade, na benevolência, dê 7 pulos diante de Deus, para os braços de Deus. Pare com isso, pelo amor de Deus, pare com essa besteira. Acredite no Senhor, põe o Senhor como o teu centro, como o teu alicerce, porque diz o Senhor, eis que estou fazendo coisas novas. É isso que a gente tem que basear a nossa vida. Vamos ficando em pé.
E eu quero que você peça a graça ao Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, a gente não consegue. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue. Por isso que o André começava a cantar ali no início, sozinho eu não posso mais. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir ter um casamento fiel, ter uma vida de castidade. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir vencer o gosto pela bebida. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir vencer a traição, vencer os vícios, as dependências das redes sociais, as dependências de séries. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir se vencer a sua preguiça, o seu comodismo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue. Por isso que quando o Senhor fala, vinho novo, Espírito Santo em odres novos, para nós termos os nossos odres reforçados, blindado, é só com o Espírito Santo. Levanta um pouco os seus braços. Não tenha vergonha não, meu irmão e minha irmã, mesmo que talvez você nunca tenha rezado. Levanta um pouco os seus braços, sai um pouco da sua timidez. Você já levantou o braço para tantas coisas na sua vida. Levanta um pouco os seus braços. Abre a sua boca, vai falando com Deus, vai falando, Senhor, dá-me a graça do Teu Espírito Santo para a minha vida. Vem Espírito Santo de Deus, me fazendo um odres novo, renovado. Dá-me Espírito Santo de Deus a graça de ser um vaso novo, transformado, blindado, Senhor, revestido pelo Teu Espírito, Senhor, para que quando vier as pressões da fermentação do vinho velho, não estoure a minha vida, eu não estoure, Senhor, como odres velhos, mas eu quero ser o vinho novo. Por isso faz de mim, Senhor, odres novos. Faz de mim, Senhor, um vaso novo. Faz de mim uma pessoa nova, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a deixar a maneira antiga de pensar, a maneira velha do homem velho, da mulher velha neste ano de 2020. E que quando, Senhor, eu passar para o ano de 2021, aconteça comigo, Senhor, o Kairos, que é o tempo da graça de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te peço, Senhor, que nesse dia, Senhor, nesse último dia do ano, eu, Senhor, e todos que estão acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, aqueles que aqui estão presentes, Senhor, que todos nós, Senhor, sejamos renovados e batizados no Espírito Santo, Senhor. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, Senhor, fazendo de nós odres novos, pessoas novas, com novas mentalidades, com novo pensar, Senhor, o pensar de Cristo, o sentir de Cristo, o olhar de Cristo. Senhor, mude a minha forma de olhar as coisas, de olhar as pessoas. Senhor, que eu possa olhar bem as pessoas, que eu possa pensar bem das pessoas, Senhor. Que o meu coração, Senhor, possa desejar o bem das pessoas. Vem Espírito Santo, transforma, Senhor. Dai-me forças para cada vez mais eu superar as minhas dificuldades, as minhas limitações. Vem Espírito Santo de Deus. Vai pedindo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Eu quero, Senhor, eu quero viver, Senhor, esse novo na minha vida. Eu quero, Senhor, na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu quero, Senhor, na minha história, viver o novo de Deus para mim. Eis que faço coisas novas, diz o Senhor. Eis que faço coisas novas. Qual que é o teu nome? Fala o teu nome para mim bem alto. Eis que faço coisas novas, José. Eis que faço coisas novas, Tatiane, Marcos, André, Amanda, Robson. Eis que faço coisas novas, Andréia. Eis que faço coisas novas, Maria, Janaína, Luiz Miguel. Eis que faço coisas novas na tua vida. Não vê isso? Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. Vem Espírito Santo. Espírito. Isso, levante seu braço. Vá cantando, vá pedindo. Espírito Santo de Deus. Espírito.
Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Espírito, canta forte. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito